Sejam bem-vindos. Olá, amigos do canal Fênix de Informação. Este vídeo é para explicar tudo o que aconteceu na reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, ontem, dia 27 de agosto, às 15 horas. E a pergunta que nos fizeram: a margem dos 5% foi aprovada? E a resposta é: não foi aprovada. Como dissemos, nós reafirmamos aqui tudo o que dissemos nos dois vídeos anteriores e nem poderia ter sido aprovada. Não foi aprovada porque o Conselho de Previdência Social, o CNPS, não tem esse poder. O Conselho Nacional de Previdência Social é um órgão consultivo, não é um órgão deliberativo. E mesmo que fosse um órgão deliberativo, não poderia mudar a Lei 10.820. O que aconteceu foi o acordo que houve entre as partes, como falamos nos dois vídeos anteriores. Agora ficou acordado que levariam ao presidente da República uma proposta para que o presidente da República emita uma medida provisória, uma MP, para liberar a margem dos 5%. Nada mais do que isso. E foi exatamente isso que falamos nos vídeos anteriores. Muitas pessoas nos perguntam: mas não foi aprovada? Não foi aprovada e nem poderia ter sido. Agora tudo depende exclusivamente do presidente da República aceitar essa indicação que o Conselho Nacional de Previdência Social fez. O presidente da República vai receber essa ata e depende dele, exclusivamente dele, fazer esta medida provisória. Ele pode fazer ou ele pode também não fazer. Então, até eu vi pessoas dizendo: mas o senhor disse que não ia ser pautado. Ser pautado não é ser votado. Nós nunca falamos que não iria ser pautado, porque nós tínhamos aqui a pauta da reunião. A pauta é apenas os assuntos que vão ser tratados nesta reunião. O assunto foi tratado e até instituições que eram contra liberar a margem dos 5%, agora foram favoráveis, deram um parecer favorável, não o voto. Repetindo, o CNPS é um conselho consultivo, é para consultas. E através dessa consulta chegou-se ao consenso que os aposentados e pensionistas poderiam ter a margem dos 5%. Agora precisa que o chefe do executivo faça uma medida provisória. Essa medida provisória não sai pronta, como muitos disseram, desta reunião, porque também não pode. O presidente da República vai reunir o pessoal, os técnicos responsáveis, Ministério da Economia, vai ouvir algumas partes e através desses técnicos o presidente toma a decisão de fazer a medida provisória ou não. Outra coisa também que eu vi que não é verdade é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, poderia segurar esta MP até 4 meses para que os aposentados fizessem os empréstimos consignados, o que também não é verdade. Isso também não procede porque a tramitação de uma medida provisória no Congresso Nacional é diferente da tramitação de um projeto de lei. As pessoas estão colocando tudo em um único balaio e não é verdade, não é assim que funciona. Vejam que se o presidente da República editar esta medida provisória, ela será primeiro publicada em Diário Oficial da União. A partir daí começa a contar o tempo. 60 dias que podem ser prorrogáveis por mais 60 dias. Porém, em 48 horas, o presidente do Congresso Nacional
neste caso o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso e também o presidente do Senado, vai montar, falando em termos bem simples, vai criar uma comissão mista de 12 deputados e 12 senadores, mais 12 suplentes de deputados e 12 suplentes de senadores. Uma comissão mista para receber esta medida provisória e, num prazo de 6 dias, analisar a medida, saber se ela está de acordo com o artigo 62 da Constituição Federal, aquele que diz por urgência, relevância e assim por diante. Essa comissão tem o objetivo de saber se ela realmente se enquadra, se ela não fere a Constituição Federal. E durante este tempo, a medida provisória já pode receber emendas. Neste caso, será constituído um presidente, um relator, tudo isso para analisar nesta comissão mista. Se ela for aceita nesta comissão mista, votada e aprovada, ela segue para primeiro iniciar na Câmara dos Deputados. Vejam bem, se a medida provisória for aprovada nesta comissão mista sem nenhuma mudança, ela continua sendo uma medida provisória e vai para a Câmara dos Deputados. Porém, se esses parlamentares fizerem alguma mudança nesta medida provisória que veio do chefe do Executivo dentro dessa comissão mista, ela não é mais uma medida provisória. Ela passa a ser um projeto de lei de conversão. Então são coisas diferentes que as pessoas não entendem e também aqui fica muito complicado tentar explicar tudo isso em poucos minutos. Então vamos supor que esta comissão mista não faça nenhuma alteração, que esta medida provisória não seja transformada em um projeto de lei de conversão, siga para a Câmara dos Deputados como medida provisória. Ela tem um tempo também para ser votada dentro da Câmara dos Deputados. O presidente Rodrigo Maia não pode simplesmente engavetar, porque se passar 45 dias e ela não for apreciada, ela pode trancar a pauta da Câmara dos Deputados. Nenhuma proposta mais ser votada. A questão é que botaram na cabeça da população que foi aprovada, e a culpa é de quem fez o vídeo dizendo, olha, agora foi aprovada. O que na realidade não foi aprovada. Poderá ser aprovada através de uma medida provisória. Porém, a tramitação de uma medida provisória no Congresso Nacional é totalmente diferente da tramitação de um projeto de lei. Então, é necessário dizer que a margem dos 5% não foi aprovada e nem poderia ser. E tudo o que nós dissemos nos 2 vídeos anteriores, reiteramos, reafirmamos tudo isso. Agora depende exclusivamente do chefe do Poder Executivo, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro. Já há conversas que ele é favorável, isto facilita, mas não quer dizer que a margem já foi aprovada. E quem não acredita é simples, vá a uma instituição financeira ou banco e tente pegar a sua margem de 5% a mais. Bem simples. Aí depois você volta aqui ao canal e diz se realmente foi aprovada ou não. A Lei 10.820 não pode ser mudada através da reunião da Comissão de Previdência Social, o Conselho Nacional de Previdência Social, ou de nenhuma outra reunião a não ser pelo Congresso Nacional. E nem o presidente da Câmara pode fazer como projeto de lei, engavetar. Dizer, eu seguro a medida provisória por 4 meses e dou tempo para todas as pessoas fazerem o empréstimo. Não é assim que funciona.
porque a tramitação começa na comissão mista, que será designada para analisar primeiro se a medida provisória não fere o artigo 62 da Constituição Federal. Depois, sim, vai para a Câmara dos Deputados para ser votado. Se aprovado, vai para o Senado Federal. Se o Senado Federal também aprovar, aí vai para a sanção do presidente já em forma de lei. Porém, se o Senado Federal fizer qualquer mudança no texto que saiu da Câmara dos Deputados, não segue mais para a sanção presidencial. Volta para a Câmara dos Deputados analisar as mudanças feitas no Senado Federal. É assim que funciona. Há casos de uma medida provisória ter mais de 1000 emendas. Cabe ao presidente dessa comissão aceitar ou não, ou colocar em votação. O presidente da comissão que será formada, ele pode sumariamente excluir as emendas, no caso chamado jabutis, que não fazem parte do teor do assunto logo na primeira fase. E agora o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não pode impedir que nenhum parlamentar coloque algum artigo ou alguma emenda na MP que sai do governo federal, porque na própria comissão mista eles já podem colocar. Então vejam que é tudo diferente. Não é só dizer, olhe, foi aprovado, porque não foi. Isso já criou-se uma grande celeuma dentro do YouTube, dentro das redes e de canais que tratam de previdência social. Porque é simples para ganhar visualização eu dizer, foi aprovada a margem e deixar para lá. Porque não foi aprovada, não é verdade. E por um fator bem simples, porque não poderia, porque a lei não permite. Vejam que a Comissão Nacional de Previdência Social, esta comissão, ela é apenas consultiva. Ela é para se fazer consultas. Não tem força deliberativa. E mesmo que tivesse, não tem força para mudar a 10.820. Então, como nós prometemos, aqui está a resposta para muitas pessoas. Em momento algum dissemos que não seria pautada. Pautar é uma coisa. Votar e aprovar são coisas totalmente diferentes. A margem dos 5% não foi aprovada, porque não poderia. Apenas agora há o consenso de que ela pode ser levada para o presidente da República e ele decide se quer editar ou não uma medida provisória. Já há conversas que ele é favorável, mas no momento a margem dos 5% não foi aprovada. Esta é a verdade de tudo isto. E nós reafirmamos aqui tudo que temos falado sobre a margem dos 5%. Não é questão de ser a favor, não é questão de ser contra. O cidadão faz o que bem entender do seu dinheiro. Vejam que para o sistema financeiro do país foi ótimo, porque libera-se mais crédito, é mais lucro. E agora depende do aposentado ou pensionista saber usar esses valores que ele poderá tirar. Poderá, se o presidente editar a medida provisória e assim por diante. Porque se for apenas por usar o dinheiro pela facilidade, ele vai se endividar mais. Porém, se for para cobrir débitos com juros mais altos, cartões de crédito, pagamentos que estão atrasados que ele não pode cumprir ou honrar os compromissos, é claro que esta margem é benéfica. Ela tem os prós e os contras, depende de cada um. Cada um sabe onde o sapato aperta. Então, repetindo, a margem dos 5% não foi aprovada. Eu gostaria de mandar um forte abraço para dois amigos que têm canais no YouTube. Felipe Brito, que é do canal Felipe Brito Oficial, e Milton Dantunes, que tem também um canal do YouTube que trata desses assuntos. Ontem eu participei
eu assisti um pouco a live que Felipe Brito fez, até com o convidado Dr. Obed Muniz. Ele saiu da reunião do conselho e foi dar algumas explicações no canal de Felipe. É o canal Felipe Brito Oficial. São dois jovens também que tratam de previdência social, entre outros assuntos. Se não me engano, Felipe Brito é de Niterói. Eu conheço o Rio de Janeiro porque já passei lá 8 dias. Eu fui na reunião em comemoração aos 50 anos do Departamento Nacional do Senai, ainda quando eu era professor do Senai. Passei uma semana no Rio de Janeiro, não conheço Niterói. Fiquei hospedado num hotel chamado Trocadeiro, na Avenida Atlântida. E conheço também João Pessoa, porque eu moro aqui em Pernambuco, e já dei aulas no Senai da Paraíba, em Campina Grande. Aí conheço Boqueirão, aquele açude, conheço Campina Grande e já fui várias vezes em João Pessoa. Milton é jornalista e, se não me engano, é de João Pessoa. Então, um forte abraço para esses dois amigos. Ontem eu assisti a live, gostei muito porque a gente vê seriedade no tratamento com os idosos. E eu respeito muito quando o cidadão tem empatia, tem seriedade, educação e principalmente respeito aos idosos. E esses dois jovens já demonstraram que tem. Milton Dantunes e Felipe Brito, eles tratam realmente o idoso, o aposentado, com bastante respeito e empatia. Por isso eles têm a minha consideração e respeito. Então, um forte abraço a Milton Dantunes, lá em João Pessoa, e Felipe Brito, se não me engano, me perdoe se não for, em Niterói, no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, era só isso que tínhamos a falar. Não é questão, como falamos anteriormente, de ser contra ou a favor. É a questão de dizer apenas a verdade. Então agora depende exclusivamente do chefe do executivo editar ou não editar a medida provisória. E a pergunta final: quanto tempo isso pode sair? Não há uma previsão de data. Pode sair na próxima semana, pode sair daqui a um mês ou também pode não sair. Tudo depende agora do chefe do executivo. Hoje é sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Muito obrigado a todos.